Diga para você mesmo: eu sou próspero. Eu sou sobrenaturalmente próspero. Enrolou a língua aí? Eu sou sobrenaturalmente próspero. Vai. Fala: a abundância do Senhor, as bênçãos do Senhor chegam sobre mim. Enrolou, dona Ana? Fala, dona Ana. Tem microfone para dona Ana. Não, tô brincando. Fala comigo. As bênçãos do Senhor chegam para mim de todos os lados. Chegam para mim as bênçãos do Senhor de fontes inesgotáveis. Estou falando para você, você vai falar para você isso. Fala para mim comigo: as bênçãos do Senhor chegam para mim de fontes inesgotáveis. Eu não limito a forma do Senhor agir na minha vida. O Senhor abençoa a mim e a minha parentela. O Senhor abençoa a mim e a minha descendência. Eu sou um servo do Senhor que é abundante nessa terra e que vai abençoar muitas vidas e muitas famílias. Você pode declarar isso com força, acreditando. Se você fizer isso durante 7 vezes, querido, 7 dias consecutivos, 7 semanas consecutivas, 7 meses consecutivos, 7 anos consecutivos, algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Você crê nisso? Faz assim: eu creio. Faz assim: eu creio. Eu creio no agir de Deus sobre a minha vida. Deus cura, vá comigo. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus multiplica. Porque eu sou a multiplicação de Deus aqui na terra. Porque Deus disse: multiplicai. Você está aqui comigo? 40 mil almas nesse lugar, 40 mil pessoas nesse lugar. Deus disse: multiplicai. Deus disse: multiplicai. Eu multiplicarei nessa terra. Serei abençoado. Eu sei que você teve um dia abençoado, muitos trabalharam, muitos foram para os seus trabalhos. Hoje fez um sol aqui no Rio de Janeiro, mas você tem que tomar posse. E tomar posse tem que ser você, meu querido. Não adianta a tua esposa, não adianta teu esposo, não adianta aquele irmão que não veio hoje no culto, não adianta direita, esquerda, não adianta não, é você que tem que tomar posse. E você tem que ver que o canal de Deus, que eu estou falando, eu estou tomando posse. Eu estou sendo instrumento de Deus, eu estou tomando posse. Eu estou falando aquilo que Deus quer que eu fale, eu estou tomando posse. Eu estou sendo aquele canal de Deus nesse momento sobre a tua vida, sobre a vida de muitos brasileiros que vão nos assistir. Amém? Então você tem que entender que você tem que sair daquela zona de conforto, do cansaço, do marasmo, da paralisia espiritual, onde Deus não quer você assim. Deus quer você se movendo, Deus quer você agitando, Deus quer você desenvolvendo a boca dele nessa terra, liberando a palavra dele nessa terra. Então você está dizendo nessa noite: eu sou próspero. Aleluia. Sabe, Deus, quando disse para Abraão, chamou Abraão, Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, farei de você como uma multidão de estrelas. Farei de você como um homem não consegue contar os grãos de areia do mar. Eu farei você lembrado nessa terra. Sabe, existe algo na nossa vida que nós precisamos romper e acreditar. Nós precisamos, irmãos, acreditar, porque se nós não acreditarmos, nada vai acontecer. Se nós não acreditarmos, nada se desenvolve. Se nós não acreditarmos, nada rompe. Você nasceu e você acreditou que você ia andar. E nesse processo de você andar, muitos aqui estão pensando assim, essas 40 mil pessoas que eu estou ministrando hoje, estão pensando assim: cara, eu nem lembro o que eu comi hoje, né? É o mal,
de cada um de nós. Eu nem lembro a roupa que eu estou vestido, a cor da camisa. Como é que eu vou lembrar quantas vezes eu tentei andar? Aí que está a chave, e aí que está um código que eu quero liberar sobre você. Você não precisa lembrar, você só precisa agir. Porque um bebê, um recém-nascido, nós fomos um bebê recém-nascido, a prova da prosperidade e do poder de Deus sobre a nossa vida é tão grande que nós não lembramos quantas vezes nós caímos. Saca isso? Pensa nisso. Você não lembra quantas vezes você caiu para você andar. Mas eu lembrando de Leão andando, eu lembro que ele tinha um alvo. Sabe o alvo do filho para andar? É o pai ou a mãe. Vem, neném. Vem, filho. Vai. Você consegue, filho. Você consegue. E ele... Quem lembra disso? Um pai e uma mãe lembra? Deus está assim na tua frente nesse exato momento. Vem, você vai conseguir, vem, levanta, anda, você vai conseguir, as coisas vão acontecer, as minhas promessas vão ser realizadas na sua vida. Você levanta e pum, cai, levanta e pum, cai. Mas Deus está lá de braços abertos falando: vem, levanta, levanta, quantas vezes forem necessárias, não desista, você vai conseguir. Daqui a pouco você... não tem nada para te sustentar. Ai, Deus, é isso. Porque está na sua genética superar os obstáculos. Está na sua genética ser melhor. Está na sua genética multiplicar. Está na sua genética ser um vencedor. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Está na sua genética a prosperidade. Está na sua genética as bênçãos. Está na sua genética o amor de Deus. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar. Você tem que focar, ó. Agora o som abriu, mas você tem que focar aqui. Porque se seus ouvidos estiverem naquilo que está acontecendo ao seu redor, você perde o foco de Deus te abrindo os braços e te chamando para você levantar e andar. Então você não precisa lembrar, querido, do que você tem que fazer. Você precisa somente agir no Espírito. Uma criança, ela age naturalmente com a força da natureza. Ela se deixa levar para a evolução. A minha evolução, eu evoluo. Eu evoluo naturalmente, porque eu acredito que eu fui chamado para evoluir, para crescer, para avançar. E se não tiver um objetivo humano, Deus está lá de braços abertos te aguardando em cada processo da tua vida, em cada momento da sua vida. Nós vimos semana passada que, eu não sei se foi semana passada ou semana retrasada, sobre as duas chaves, eu sou. Agora, quantas coisas nós desejamos para nós mesmos que é ruim? Quantas vezes nós não avançamos? Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu quero contar um testemunho aqui, da minha vida, da minha vida. É por isso que eu creio, vocês sabem aqui que eu tenho 51 anos. Vocês sabem que eu sou carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro. Sou pai da Carolina, sou pai do Leão e sou pai de filhos espirituais aqui. Mas eu nasci numa comunidade
Eu nasci numa pequena elevação, filho de Maria José e Antônio Carlos, irmão de Alex e Gláucia, primo de vários primos e primas, numa família grandiosa, de uma família de pessoas inteligentes, mas muitos ali não evoluíram na sua inteligência. E as coisas não foram fáceis para mim. Mas dentro de mim, como eu falei dessa criança, existia naturalmente um desejo de crescer e de prosperar. Sabe por que nós não compramos uma casa? Vou contar porque você não compra uma casa. Porque você coloca muitos obstáculos para comprar essa casa. Você observa muitas dificuldades para comprar essa casa. Sabe por que você não tem um carro? Porque os problemas vêm sempre antes do teu propósito. Você deixa de fazer coisas para resolver buracos, tampar buracos. Quando eu cresci, eu falei, caraca, cara, eu não nasci nesse lugar. Eu nasci nesse lugar, mas eu não sou daqui. Eu tenho desejos, eu tenho vontades que eu não sei de onde veio. Eu quero viver bem. Eu gosto de uma praia. Eu gosto de mergulhar. Eu gosto de comer do bom, eu gosto de comer do melhor. Eu gosto de viver rodeado de pessoas boas. Eu gosto de ter coisas boas. Mas eu não conhecia Deus. Mas isso não me impediu de viver tudo aquilo que eu imaginava e sonhava. Porque eu deixei fluir em mim aquilo que era naturalmente para acontecer. Eu não parei. Eu não desejei nada ao contrário daquilo que eu queria. Você está aqui comigo? O que acontece é que você fala, cara, esse ano eu vou comprar minha casa. Mas aí a comida entra na frente, a energia entra na frente, os problemas entram na frente, a separação entra na frente, a empresa entra na frente, entra um monte de coisas que vão te afastando do teu objetivo. Eu queria ser um empresário. Eu sabia que eu tinha que ser um empresário. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito nítida. E eu estou falando, está sendo gravado. Depois você pode repetir isso. E as pessoas que estão em casa vão me ver. E vão saber do meu sentimento. Eu não gostava de ser empregado, irmão. Eu não sentia isso. Eu falei, cara, eu vou ser dono de alguma coisa. Era natural. Você está aqui comigo? Você está me ouvindo bem? Era natural em mim, eu vou ser dono de algo. Mas eu precisei trabalhar. Eu precisei assinar minha carteira. Eu precisei trabalhar em empresas porque eram degraus para eu chegar no meu objetivo. E eu fui deixando Deus me levar. Eu estudei o que deu para estudar, mas eu tinha algo chamado perspicácia. Eu tinha algo chamado inteligência. Eu tinha algo chamado intuição, pode dizer assim. Hoje não, eu tinha o Espírito Santo, sempre esteve comigo. Mas para eu conseguir algo, eu tive que desistir de outras coisas. Eu tive que acreditar em mim. Eu tive que acreditar na minha vontade. Eu tive que cair e levantar várias vezes. Como uma criança começa a caminhar, ela levanta e cai várias vezes, mas ela não desiste de tentar levantar e andar e dar 3 passos. Pedro olhou Jesus andando na água, no mar. Você está aqui, gente? Foca nisso aqui que vai ser rede para você.
Eu posso não colocar o peixe, mas eu vou te dar a rede. Aquele que coloca o peixe é mais poderoso do que eu. Pedro olhou Jesus andando na água e falou: mestre, eu posso ir até o Senhor? Jesus falou: vem. Ele levantou, saiu do barco e deu 2 passos e andou nas águas. Sim ou não? Andou. Mas no meio do caminho ele teve medo, ele temeu. O que nos faz parar de caminhar e deixar os nossos objetivos, as nossas vontades, aquilo que Deus já tem como prêmio para nós, são os nossos medos. Se Pedro não tivesse medo, Pedro caminhava até Jesus. Diga uau, diga aleluia. Caminha até teu objetivo, caminha até tua empresa, caminha até tua casa, caminha até teu carro, caminha até sua libertação financeira. Caminhe, vai, avance. Não olhe para as ondas, não olhe para o marasmo, não olhe para o medo. Vai e olhe para Jesus. Ele está à tua frente, no mesmo lugar, te aguardando de braços abertos. Vem! Eu lembro que aconteceu uma vez. Eu estava numa empresa, eu estava ganhando. Era no começo do real, eu estava ganhando bem. Só que a empresa trazia o material para eu montar computadores. Eu trabalhava até às 19 horas. E às vezes ficava consertando no laboratório da empresa até 18 horas. Às 19 horas os caras traziam 25 computadores novos para montar. Eu sempre saía da empresa meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Wagner está aqui, sabe como é que é. O dono não quer saber de nada, mas nós somos empregados. Até que um dia eu falei: caraca, eu já tinha trabalhado de servente de pedreiro, servente de bombeiro hidráulico, eu já tinha trabalhado de office boy, de contínuo, que é office boy, auxiliar de escritório. Falei: meu Deus, eu sei que eu não nasci para, né? Trabalhei em estaleiro. Até que um dia eu surtei, estava numa empresa boa, a empresa estava boa. Era eu e meu irmão no laboratório, olha que beleza. Mas minha filha era pequenininha, eu quase não via ela. Aí um dia o cara trouxe: eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, irmão. Estou dizendo que essa é a minha vida. E isso foi o meu testemunho para chegar até aqui. E para chegar até onde eu cheguei. Eu nunca deixei o desejo de ter sair do meu coração. Era algo que para mim eu não via impossível. Eu sabia que ia acontecer. É algo chapado, né? Eu sabia que ia acontecer. Mas, cara, eu fazia muita coisa errada. Eu errava muito, eu bebia, virava à noite na rua. Eu aprontava como o homem do mundo apronta. Até que um dia, 7 horas, já era 7 horas, a gente já ia embora, o cara chega com 30 máquinas para montar, 30 computadores. Eu olhei para ele e falei: cara, eu não vou montar não, vou embora. Aí meu irmão me chamou do apelido que ele me chamava lá. e eu falei para ele: boy, não vou não. Ele: pô, vamos ficar aqui, a gente monta rapidinho. Eu falei: não vou não. Cheguei pro dono e falei: eu não vou montar não, pode me mandar embora se quiser. Saí, fui embora. No primeiro dia eu fiquei bem, no segundo dia bateu o arrependimento. No primeiro dia eu fiquei bem, com a raiva, ou a ira daquele momento, aquele Alexandre. Mas no segundo dia bateu o arrependimento. Eu falei: meu Deus. Olhei para Carol, pequenininha, conta para pagar, né? Mas o propósito de Deus era maior. O propósito de Deus começou uma nova história na minha vida. Às vezes você precisa sair da zona de conforto para encontrar seu objetivo. Às vezes você precisa sair de onde você está para encontrar aquilo que Deus quer que você está, aonde Deus quer que você esteja.
Eu me arrependi, voltei, pedi perdão ao dono, pedi o trabalho de volta. O cara falou, não, agora não. Eu arrumo até um trabalho para você, mas agora não. Aqui você não trabalha mais. Você vai trabalhar nas minhas franquias. E eu comecei a trabalhar na franquia de Copacabana. Aí eu saía de São Gonçalo, eu ia de São Gonçalo para Santa Rosa. Tive que sair de São Gonçalo para ir para Copacabana. Você acha que é longe? É muito longe. Você acha que é perto? Não, é muito longe. Você é lá do Porto Novo de São Gonçalo. Cresci lá, tive contatos, conheci pessoas, conheci mais fornecedores. Até que um dia eu falei, cara, vou trabalhar para mim. Vou começar a minha vida. Porque uma coisa eu sempre fiz. Eu não pedia para trabalhar para atrapalhar a empresa dos outros. Não faça isso, não atrapalhe aquele que está fazendo algo. Você está aqui comigo, gente? Aprenda isso, você precisa trabalhar porque você quer ganhar dinheiro para pagar suas contas e comprar comida para você e comprar suas roupas. Mas a pessoa que é um empresário, ele paga conta, ele paga 2 funcionários em você. Ele paga impostos. Cada feriado para ele, as contas dele não param de vibrar. Vai ter feriado agora, terça-feira, segunda-feira vão emendar. Então sábado, domingo, segunda e terça. Todos os trabalhadores querem férias, querem feriado. Mas o dono da empresa não tem feriado. O dono da empresa tem que pagar os impostos dele em dia. Então, se você não for parceiro da tua empresa, e você for uma pessoa que está lá para reclamar da tua empresa, crie você a tua empresa. Sabe o filho que reclamava do pai e da mãe? A filha que reclamava do pai e da mãe? Ele só vai entender o pai e a mãe quando ele se torna pai ou quando ela se torna mãe. Sim ou não? Você só vai entender o patrão porque você olha o dono da empresa, o dono de uma multinacional, você pensa que o cara chegou lá. Esses dias, eu estava na internet vendo um vídeo e eu vi um cara do meu tamanho, mais ou menos, barbudo, no meio de um povo. Você está aqui, gente? No meio de um povo, todo mundo de mão dada, e ele num supermercado top de linha. Você imagina um supermercado top de linha, tudo separado, câmera filmando ele. Eu parei para ver. Algo fez eu parar para ver. O Espírito Santo fez, para aí e vê. Eu comecei a ver ele orando, falando com o povo, ó, nós vamos dar o nosso melhor, nós amamos os clientes, nós amamos as pessoas, nós precisamos que as pessoas venham na nossa empresa, para que elas comprem, para que eu possa pagar o seu salário, o seu salário, o seu salário, e os funcionários tudo lá, e ele lá emocionado, nós vamos abrir essa loja, foi com muito custo, foi com muita dificuldade. Agora você imagina, você está na empresa, você é um funcionário de uma empresa, você está ali para ser parceiro da empresa, você está ali para ver a empresa prosperar e prosperar junto com ela, e aí você não quer trabalhar. O cliente vem e você trata mal. E ele lá conversando, empolgando o pessoal, daqui a pouco ele chama a minha esposa, ele chama a esposa dele. Minha esposa, ela vem toda madame, toda bem arrumada, porque é assim que as pessoas vêm, não é? Vê o dono com o celular na mão, com um carro legal, e vê a esposa dele toda emperequetada, toda arrumada. E a pessoa que precisa prosperar fica com raiva daquele que prosperou. Madame, tem dinheiro, é rico, rico tem que morrer, rico tem que não sei o que, rico tem que isso, tem aquilo. Gente, preste atenção, se você pudesse passar aquilo que ele passou para chegar lá, talvez você não ia querer. Então ande no seu processo, continue na tua caminhada, porque Deus está de braços abertos aguardando você levantar e continuar a caminhar para chegar no teu propósito, no teu objetivo. Não queira o objetivo dos outros e não reclame daquilo que o outro tem.
Porque Deus tem para você também. Deus tem algo grande para você. E se você trabalha numa empresa de alguém, ajude esse alguém a crescer mais. Ou então sai do lugar para entrar outro que queira trabalhar. Porque você não vai prosperar. Pessoas mesquinhas, com baixo caráter, falta de caráter, não prosperam. Pessoas que querem ajudar o próximo, pessoas que querem ajudar aqueles que estão à sua volta, essas querem ajudar pessoas que têm a dar alguma coisa. Esse cara estava lá, aí chegou a esposa dele, ele pegou a esposa dele, esse aqui é meu amor, essa aqui é meu amor. E ele começou a chorar quando ela chegou, ele começou a chorar. Aí ele falou, você estava comigo desde o começo, você estava comigo desde o começo. Talvez eu não sei, hoje nós estamos aqui. Daqui a 5 anos, daqui a um ano, a gente não está aqui mais, a gente está no nosso complexo, com 40 mil pessoas, 3 cultos por dia. Eu vou chamar a apóstola Úrsula, ela vai subir, vai ter muita pessoa que vai torcer o nariz, porque tem pessoas que torcem o nariz hoje, porque não fazem aquilo que eu estou fazendo, e ainda não sabem o que eu estou passando. Mas lá na frente vão chegar e eu vou olhar para Tiago. E aí, Tiago? Bala House. E aí, Alex? Como é que foi? Bom, Alex? E aí, não sei o que. E eu começo a chorar. Lembra de quando nós começamos? Alguns aqui na igrejinha, na Jardel Filho, outros atrás da minha casa, que já não estão nem mais aqui. Lembra, amor, quando eu pregava para os passarinhos, casal de passarinho na minha churrasqueira? Não tinha ninguém. A crítica nós já vamos ter. Agora o desenvolvimento da garra, só Deus vai nos dar. Os propósitos só Deus vai nos dar. E esse homem chamou e começou a chorar, Daniel. Começou a chorar e eu vendo aqui, eu também já estava chorando. E ele falou, quando nós começamos, eu pegava no meu açougue, eu comecei a vender verdura, eu botava uma caixinha. Quando ele lembrou da caixinha, eu vi a imagem. Ele botando uma caixinha de madeira e botando legumes e verduras em cima daquela caixinha na frente do açougue dele para vender. Aí eu senti o que ele passou para prosperar. Eu senti a quantidade de joelho ralado, machucado, de feridas, de traição, de pessoas apontando ele, para ele chegar naquela loja gigantesca com aquele monte de funcionário, com um monte de famílias, para ele honrar, para ele pagar o aluguel, para ele pagar o salário, para ele pagar o 13º. Mas ele precisou colocar verduras em cima de um caixote. Eu digo para você, aquele homem nasceu com a identidade de próspero. Aquele homem nasceu sabendo quem ele ia ser nessa terra. Aquele homem nasceu independente da caixa que ele ia colocar ali, ia botar a verdura. Ele não estava vendo uma caixa, ele não estava vendo somente algumas verduras. Ele estava vendo o salão do hortifruti dele crescendo, avançando. Ele estava vendo milhares e milhares de caixas ali. Um homem próspero, uma mulher próspera, é visionário. Olha aquilo no pequeno, ele vê o grande. Porque ele acredita, ele vai levantar várias vezes, vai cair, vai levantar várias vezes, mas nós cristãos sabemos que Jesus está assim de braços abertos. Vem até mim, anda que eu te garanto. Aí eu falei, não tem mais jeito. Vi essa história, vou voltar para mim. Não tem mais jeito. Não quero mais trabalhar para ninguém. Agora eu vou trabalhar para mim. Peguei um monte de cartolina, peguei uma RX300,
fiz um monte de cartãozinho, cortei, fui lá em Alcântara de ônibus e vim de Alcântara até a ex-combatente, em São Gonçalo, no Paraíso de São Gonçalo, entregando o cartão. Veio o primeiro cliente, veio o segundo cliente, veio o terceiro cliente, daqui a pouco veio o quarto cliente, daqui a pouco eu estava fazendo R$2.000 só para mim. Eu estava escolhendo os clientes que eu ia atender, se eu ia trabalhar de manhã ou se eu ia trabalhar de noite. Mas eu tive que acreditar, eu tive que dar o primeiro passo. Você que quer tua casa, dê o primeiro passo. Você que quer teu carro, dê o primeiro passo. Você que quer tua empresa, dê o primeiro passo. Mas sabe de uma coisa, o dono tem que trabalhar mais do que os empregados. Porque o olhar do dono que engorda o gado. Os funcionários de grandes multinacionais pensam que os donos não trabalham, que eles só ficam no iate comendo picanha. Pensam que não trabalham, pensam que só eles trabalham. Não, eles lidam com milhões. As contas deles para manter uma empresa são grandiosas. Eles têm reuniões. Então saiba, se você quer alguma coisa, não diga que as pessoas não te ajudam. Se você quer alguma coisa, você tem que acreditar, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, até acontecer aquilo que está no teu coração. Queridos, daquele dia em diante eu sabia que eu ia abrir uma empresa. Eu abri minha empresa. Era um quiosquezinho de informática num shopping. Aquela empresa se tornou mais uma empresa. Aquela segunda empresa se tornou a terceira empresa. Daqui a pouco eu fui para um showroom. Daqui a pouco a TV Mais, que é uma TV de cabo da NET, me chamou para fazer propaganda da minha empresa. Eu tinha um showroom, o maior showroom de Niterói era o meu, de informática. Daqui a pouco eu era subdistribuidor de todas as lojas de informática no Rio de Janeiro. Eu que vendia para eles, que eu comprava dos distribuidores e vendia para eles. Daqui a pouco eu estava aparecendo na televisão, fazendo propaganda. Toda quinta-feira ia uma equipe gravar as propagandas na minha empresa. Daqui a pouco eu tinha 2 carros na garagem, minha casa própria. Podia ir para onde eu queria, aqui no Brasil. Eu era um empresário bem-sucedido. Mas eu sabia que dentro de mim estava uma pessoa que precisava estar na frente. Eu acreditava que eu ia prosperar. Eu acreditava. Eu não tinha Deus. Eu não sabia. Para mim, crente era um monte de alienado. Para mim, crente era um monte de pessoas. Eu só ia ser crente quando eu ia ter cabelo branco, quando eu estivesse bem velhinho. Era essa a minha mentalidade. Era assim que eu pensava. Pagava 500 mil por dia. Apóstolo Úrsula, quando veio morar comigo, saía na Amaral Peixoto, eu e ela. Ela cheia de dinheiro dentro da roupa, cheia de conta, boleto. Ela, você vai sair na rua com isso? Eu falei, bota aí. Bota nos bolsos, bota que a gente vai pagar nos bancos. Ela desesperada, nervosa. Não foi, amor? Hein? E eu botava dinheiro tudo na sacola de mercado, botava 10 contas para antecipar no carnaval. Então era um monte de boleto, eu botava tudo no saco e andava assim, ó, com dinheiro no meio da rua, com ela. Ela, falei, vamos, não nota, ninguém vai notar se você não ficar assim, vamos, cheio de dinheiro. E na Amaral Peixoto,
Chegava e tirava aquele monte de boleto. Aquele menino nasceu no morro. Aquele menino, as telhas da casa que eu nasci eram telhas portuguesas. Aquele menino não tinha as paredes da casa embolsadas nem por dentro nem por fora. Aquele menino nasceu numa comunidade onde era cerca de arame farpado e as pessoas, para passar de um lado do morro para o outro lado do morro, passavam no nosso terreno. Mas aquele menino tinha dentro do coração dele que ele ia vencer. Aquele menino aprontou, errou, falhou, como qualquer homem, como qualquer pessoa. Mas dentro dele, ele não atrapalhou ninguém para vencer. Ele não pisou em ninguém para vencer. Ele venceu porque Deus estava com ele, mas ele não sabia. Ele pensou que era no braço dele. Então existe algo, e eu estou falando para cristão nesse momento, que Deus está falando no teu coração, e Ele está te chamando para realizar. Apenas dê o primeiro passo. Eu saí de lá, cresci, mas era o objetivo de Deus para minha vida, irmãos? Não, o objetivo dele era maior. Quando eu entreguei, olha aqui para mim, quando eu entreguei o domínio da minha vida a Ele, que Ele me chamou, que Ele me encarou de face a face, Ele se colocou na minha frente e falou comigo, olhando nos meus olhos. Não foi em igreja, não foi em lugar, nenhum tipo de lugar religioso, foi num escritório, aonde um empresário ia fechar negócio. E foi lá que Deus me pegou. Agora, quando eu aceitei Deus na minha vida, eu precisei viver nele. Quando eu aceitei Ele na minha vida, eu precisei entender que tudo aquilo que eu tinha construído não era o que Ele queria para a minha vida. Era como se fosse um castelo em cima da areia, começou a desmoronar. Mas aquele homem, aquele garoto que caiu várias vezes para levantar e andar e dizer papai, aquele garoto continuava com a mesma garra dentro dele, sabia que vai vencer, sabe que vai vencer, sabe que o propósito de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. Entenda uma coisa, o projeto de Deus não morreu na sua vida, o projeto de Deus vai acontecer na tua vida, independente de você. Apenas siga a vontade de Deus, ande, continue caminhando, não tenha medo, não pare. Pega a sua Bíblia em Deuteronômio 8. Diga comigo, eu sou próspero. Diga comigo, eu avanço. Diga comigo, eu conquisto. Diga comigo, eu vou chegar no alvo. Diga comigo, as bênçãos vêm para mim de uma forma poderosa. Diga comigo, eu sou um imã que atrai bênçãos. Fale quantas vezes for necessário até você acreditar. Se você estiver na rua, no lugar que você trabalha, você continua falando isso. Eu sou um imã que atrai bênçãos. Eu sou um imã que as bênçãos vêm. Eu sou um imã que as bênçãos chegam até mim. Deuteronômio 8, versículo 1. Eu estou falando com homens e mulheres prósperos nessa noite. Homens e mulheres que têm um entendimento que a sua vida não chegou ao final porque você está apenas no começo do projeto de Deus.
Deuteronômio 8. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim e conectou-se a tudo. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Deuteronômio 8, versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis. Uau! Para que os cumpra. Agora eu vou dizer uma coisa. De tudo aquilo que eu falei antes de chegar aqui na palavra, Deus está mandando dentro de você há muito tempo. Só que você não cumpre. Você acha que é alguma coisa religiosa. Você acha que você precisa viver ser um querubim ungido. Deus já colocou os mandamentos dele dentro de você. Você é um indivíduo, guarda isso. Úrsula é uma bênção na minha vida, somos uma só carne. Mas existem coisas que eu tenho que fazer, existem coisas que ela tem que fazer. Ela não pode atrapalhar o projeto de Deus na minha vida, e eu não posso atrapalhar o projeto de Deus na vida dela. Nós fomos escolhidos para casar e caminhar juntos dentro de um propósito. Mas existem coisas que ela quer fazer, existem coisas que eu quero fazer. Porque existem mandamentos traçados dentro de nós, colocados dentro de nós. A Bíblia diz assim, Mariana: no ventre de tua mãe te escolhi e as nações te dei por profeta. Deus fala assim, ó, eu te escolhi lá no ventre e coloquei funções em você que só você pode realizar para chegar no objetivo da tua vida. Por isso que lá na frente a Bíblia diz que a salvação é individual. Porque a salvação, não adianta você procurar salvação pelos seus filhos. Não adianta você procurar salvação pelo teu marido. Você pode orar pelos seus filhos, apresentar na palavra de Deus as heranças que Deus tem para os seus filhos. Mas se seus filhos cometerem algo errado, eles vão pagar junto a Deus. Não é você que vai pagar por eles. Se seu marido cometer algo errado, ele vai pagar junto a Deus. Não é você que vai pagar por ele. Se uma mulher cometer algo errado, não é você que vai pagar por ela, é ela que vai pagar com Deus. Porque a nossa salvação é individual. E Deus está dizendo aqui, eu vou repetir para você pegar aí, porque os crentes falam assim, oh, os mandamentos, lá vem Deus mandando. Não, os mandamentos são movimentos espirituais que Deus já colocou dentro de você, Fábio. Deus já colocou quando você nasceu, quando o seu pai se uniu à sua mãe e você nasceu, Alex. E você nasceu, Sabrina. Você nasceu com mandamentos para serem colocados em prática. Então dentro de você borbulha muitas ideias. Mas como é que eu vou saber, apóstolo, as ideias? Como, apóstolo, no testemunho que o senhor deu da tua vida até o senhor se tornar empresário, como o senhor sabia que o senhor ia se tornar empresário, que o senhor ia viver tudo que o senhor queria viver, como quando era jovem, lá no morro que o senhor nasceu? Eu falei, não sabia. Eu sabia que eu ia viver. Eu sabia que eu estava atrás daquilo. Eu sabia que tudo aquilo era verdade para mim. Eu sabia que eu ia entrar num carro zero. Eu sabia que eu ia morar numa casa grande com uma piscina. Era real isso para mim. Sabe?
Eu ia ter minha casa própria, eu sabia. Mas eu sabia que eu tinha que levantar todo dia, arregaçar as mangas, acreditar no objetivo que estava sendo colocado no meu coração e ir atrás do meu processo. Então, ou seja, existe uma tecnologia espiritual que Deus já colocou em você. Existe um app, um programa que Deus já colocou em cada indivíduo como mandamentos para a sua vida. E sabe o que te atrapalha a chegar nesses mandamentos, desse app, desse aplicativo que Deus colocou dentro de você? São os vírus. O que atrapalha um programa de desenvolver, um computador de desenvolver? São os vírus que pegam um computador. São muitos sites, muita informação. Projeta uma coisa, não fala com ninguém, irmão. Às vezes você sai falando muito. Às vezes você tem um propósito, você quer abrir uma empresa, você fala para Ciclano, Beltrano, Ciclano, Triano. Você fala com todo mundo, você pensa que as pessoas vão te apoiar e tem muitas pessoas com inveja daquilo que você está pensando. E se você não tiver capacitado mentalmente e espiritualmente, a energia negativa, o peso espiritual dessas pessoas, a inveja delas te alcança e você cai, você não projeta e não foca e não tem destino. Pense aí em 3 pessoas que você pode confiar realmente. Pense. Agora pense. Você pensou? Faz assim para mim. 40 mil pessoas nesse lugar. Pensou? 3 pessoas que você pode confiar realmente. Agora pensa que nessas 3 pessoas que você pensou, quais foram os motivos que elas te deram para você confiar nelas? Tem gente aí que já tirou 1, já tirou 2, só tá com 1 agora. Tá rindo? Porque eu sei que é verdade. Aqueles que ficaram 1, esse ficou. Ele te deu um motivo. Agora, qual o motivo que você deu para ele também confiar em você? Porque a vida é uma troca. É mão dupla, não é mão única. Nós queremos tudo para nós. Nós queremos tudo que se levante para nós. Nós não queremos ajudar o próximo. E se você não ajudar o próximo, você não ajudar o teu irmão, se você não ajudar a tua irmã, se você não ajudar pessoas à sua volta, como é que você vai ser ajudado quando você precisa? Ei! Quando você tem, você é arrogante. Quando você não tem, você é humilde. Aí quando você tem, não ajuda ninguém. Quando você não tem, quer que todo mundo te ajude. Que conta é essa que o nego faz aí, hein? Deus está falando essa noite, mas Deus quer prosperar você. E a Bíblia diz assim, ó: todos os mandamentos que hoje te ordeno guardareis para os cumprir. Então, todos os ensinamentos que foram colocados, Glauci, dentro de você, são aplicativos que Deus colocou para você cumprir. Então vá lá e cumpra. Para que os vivais. Ou seja, você vai viver coisas grandiosas colocadas por Deus em você. E vos multiplicareis. Olha Deus falando aí. Quando você cumpre, olha que tremendo. Quando você cumpre o teu chamado, quando você cumpre a sua vontade, quando você cumpre o seu caminhar, quando você cumpre as vontades que Deus coloca em você e você realiza essas vontades, Deus vai te multiplicar. Então diga comigo: eu sou multiplicador, eu sou abençoador, eu sou próspero, eu sou aquele que vai romper em 2023, eu sou aquele que as bênçãos vão ser atraídas, eu sou aquele que vai possuir carros, casas, bênçãos de todos os lados para a minha vida.
Eita, meu irmão. Para de ser manso. O crente pode falar assim, não. Senão vão achar que eu sou arrogante. Você não é arrogante, não. Você é aquele que confia no teu Deus. O tempo ele vai dizer. O tempo que vai demorar, ele vai dizer. Porque existe um processo dentro de você que precisa se cumprir. Mas que vai multiplicar, vai multiplicar. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E entrareis, ó, Wagner, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Qual é essa terra? A terra dos seus sonhos. Vou contar um segredo aqui na Bíblia para você. A terra que jurou aos vossos pais. Aí muitos aqui podem dizer, pô, mas meu pai não era crente, minha mãe não era crente. Mas quando teu pai se uniu à tua mãe, foi o começo do sonho da tua vida. E todos os propósitos de Deus se atualizaram na sua BIOS, no seu HD. E ali Deus escreveu uma história com o dedo dele. História escrita com o dedo de Deus. Não tem essa aí? Então vá lá. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Jesus pode fazer a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Junte suas forças, clame a Deus, pois Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada. Uau! Agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Oh, escrita pelo dedo de Deus. Jesus pode mudar a sua história de novo. Você crê que ele pode mudar a tua história essa noite? Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez com esse empresário que está aqui pregando. Jesus pode fazer a sua história de novo. Ele fez um empresário se tornar um pregador. Pode te chamar de filho. Ele fez um menino do morro se tornar um empresário. E depois fez esse empresário se tornar um apóstolo. Não tinha ninguém na minha família cristão. Não tinha ninguém na minha família pregador. Ninguém. Mas eu precisei acreditar que dentro de mim brotava algo. Eu sei que você quer coisas boas. Eu sei que você quer bons carros. Eu sei que você quer chegar num restaurante, comer do bom e do melhor e não ter medo e dar conta. Eu também. Eu sei que você quer conhecer outros países. Eu sei que quando você fica no Instagram lá, vendo aquelas piscinas de borda infinita, vendo aqueles mares do Caribe, aquelas cabanas no meio do mar, aquela água cristalina,
Eu sei que você fala assim, cara, eu queria estar ali. Eu nunca imaginei ir na Colômbia. Nunca imaginei. Deus me levou na Colômbia, de uma noite para o dia. Eu nunca imaginei com Deus viver tudo que eu vivo. E eu tenho vivido coisas grandiosas. Mas dentro de mim diz que eu vou viver coisas maiores. Porque o mesmo princípio daquele menino do morro, daquele menino que tinha um chinelo, morava no morro, Barro Vermelho, tinha só uma roupa para sair para todas as festas do ano. O presente que eu recebia no final do ano era roupa para curtir aquele ano que vinha. Quando o tênis estava furado, meu dedão aparecendo, eu ganhava um outro tênis. Era conga, que chute e bamba. Mas dentro de mim, eu olhava para um All Star, para um Nike, para um Adidas. Eu lembro que uma vez meu pai chegou para mim e falou assim: a gente só tava com um bife em casa. Aí botou aquele monte de feijão e arroz. Aí meu pai falava assim, porque a maior parte do bife era do meu pai. Graças a Deus minha mãe. Aí botou aquele pedacinho, aí meu pai falou assim: meu filho, quando o papai era criança, eu mastigava. Eu comia a comida toda e fingia que eu estava comendo aquele pedacinho de carne. Eu botava arroz e feijão, mastigava e deixava o pedacinho de carne lá. Eu fingia que mordia. No final eu ia comer aquele pedacinho de carne. Meu pai uma vez, a gente não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Meu pai, na sua sabedoria de Tuninho, ele chegou e falou assim: ó, um homem pode fazer qualquer coisa que quiser. Pegou uma tesoura da minha mãe. Meu cabelo era lisão, de índio assim, ó. E do meu irmão também, redondo. Falava Príncipe Danilo, era lisão. Aí meu pai, que a gente precisava cortar, mas ele não tinha dinheiro. A gente não sabia que ele não tinha dinheiro, a gente era criança. Aí meu pai: um homem pode fazer o que quiser, meu filho. Vem cá que o papai vai cortar teu cabelo. O meu irmão ficou igual um índio Juruna. Quem lembra do índio Juruna? Meu pai cortou, ficou mó testão. Meu cabelo ficou cheio de caminho de rato. Mas meu pai me ensinou segredos ali. Que realmente uma pessoa, quando quer, ela pode fazer qualquer coisa. Mesmo que as dificuldades vinham, dentro do meu coração falava: você vai ser um empresário. Quantos de vocês ouvem as promessas de Deus falando dentro de você e não acreditam? Irmãos, não pense que a prosperidade vai vir porque teu irmão do lado vai te ajudar. A prosperidade vai vir porque você quer que ela venha. A prosperidade vai vir não é porque tua mulher vai te ajudar. A prosperidade vai vir porque você quer que ela venha. Você sente o perfume dela, você sente a onda vindo, você sente as bênçãos chegando, você sabe que você é merecedor. Dentro de você tem algo pulsando como teu coração. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você vai abrir a tua portinha, você vai botar um saquinho de bala.
para vender ali. Aquele saquinho de bala vai se tornar 2 saquinhos. Aqueles 2 saquinhos vão se tornar 4 saquinhos. Aqueles 4 saquinhos vão se tornar um fornecedor. Um fornecedor já vai colocar um outro nível de bala. Aquilo vai acontecer quando você vê, você está com um grande mercado, avançando e prosperando. Mas você não conte que as pessoas vão vir de bom grado te ajudar e te apoiar e dizer palavras boas para você. Não, querido. Elas não vão fazer isso. Mas você tem que acreditar. Porque se você seguir os mandamentos que eu te dei, você multiplicará. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E você possuirá a terra da promessa de Deus para a tua vida. Ele está falando aqui. É difícil, mas siga seus instintos. É difícil, mas acredite que você colhe na tua casa só bênção, viagens, fotos, casas, tudo de bom para você acordar e olhar para tudo, mesmo que tudo diga não. A voz de Deus vai te levar a um outro nível. E a Bíblia continua dizendo aqui, ó, no 2: e te lembrarás de todo o caminho, uau, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Vou repetir porque você tem que gravar isso. Essa é a tua história. E Deus está dizendo para você a tua história essa noite. Deus está contando para você o projeto dele essa noite. Deus está dizendo para você que você vai prosperar, porque Ele já colocou um aplicativo de bênçãos dentro de você. Deus está dizendo que independente de teu estado esteja num problema só, que a tua vida esteja um caos, mas se dentro de você Ele é real e a vitória da sua vida é real, para você vai acontecer. E Ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Eu já estou com 51 e estou lembrando desses caminhos. E hoje eu compartilho com vocês algumas fases desse caminho. Lá na frente, quando esse telão estiver aceso, quando esse som ecoar de uma forma harmônica, quando as 40 mil pessoas estiverem aqui, Sabrina, nós vamos juntos olhar para o vídeo e nós vamos ver o trajeto, o propósito de Deus se cumprindo desde lá de trás da minha casa. Mas sabe por quê? Porque o aplicativo continua batendo dentro de mim. Porque o software que Deus colocou dentro de mim continua dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E Deus está dizendo essa noite para mim e para você: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Eu não sei se eu vou estar com 52 anos já. Eu não sei se eu vou estar com 60 anos já. Eu não sei. Mas eu sei que vai acontecer. E você? Vai acontecer sim ou não? E você? Vai acontecer sim ou não? E a tua casa própria? Vai acontecer sim ou não? E as bênçãos chegando do norte, do sul, do leste, vai acontecer sim ou não? E a abundância de Deus sendo derramada sobre a tua casa, sobre você, vai acontecer sim ou não? E Deus se apresentando a você como um Deus possuidor de todas as bênçãos, vai acontecer sim ou não? E Deus vai levantar sobre a tua casa, sobre a tua parentela, vai acontecer sim ou não? E se
todos aqueles que ainda não são convertidos vão se converter. Vai acontecer sim ou não? 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 Vai! Ah, querido, eu não sei se eu vou estar com o cabelinho branco, se eu vou estar assim, mas eu vou estar pegando. Porque uma coisa que eu sou apaixonado é revelar a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir. E Deus está dizendo que vai contar minha história, a história que eu passei no vale. E Deus está dizendo para você que a sua história vai aparecer para todos verem que Ele é Deus na tua vida. Ei, você não está pegando porque eu acho que você está dormindo. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Eu estou me usando como referencial, mas isso é para você, não é para quem não está aqui não, é para você que está aqui. Aprenda a dar valor quando você está no alto. E aprenda a ser no baixo o que você era no alto. Bem sucedido. Você pegou ou não? Se você no alto era bem sucedido, quando você vem aqui para o baixo, você vai continuar sendo bem sucedido. Porque só a certeza que você é bem sucedido vai te levar para um nível maior, vai te levar para outra plataforma. Porque se você chegar aqui embaixo como derrotado, você nunca vai chegar lá de novo. Às vezes eu olho, falo, uau, Senhor. Eu falo assim bem baixinho no ouvido dele, vai acontecer mesmo, Deus? Né, Senhor? Aí Deus vai e Deus fala, não, você vai dar um culto de prosperidade. Eu falei, vai mesmo, Senhor? É mesmo? É. Porque você acredita. E você vai fazer com que eles acreditem. E isso vai ser bom para a vida deles. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar. Para saber, olha só, hein? Para saber o que estava no teu... Tem gente aqui, tem crente nesse lugar, irmão? Tem leitor de Bíblia nesse lugar, Senhor? Eu vou colocar aquele menino que você me passou, Mariana. Aquele jovem, sertanejo, sem dente. Foi você que me passou, não foi? Um vídeo? Eu vou botar o áudio dele para esse povo ouvir. Foi você lembra disso ou não? Para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos ou não. E Deus já fala nos seus, os seus mandamentos. É o seu mandamento, Fábio. É o seu, como é que é o nome da minha irmã? Marília? É o seu mandamento, Marília. É o seu mandamento, Alex. É o seu mandamento, 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 é o seu mandamento. Se você vai guardar e você vai ser possuidor dele, se você vai colocar, Tati, em ação aquilo que Deus quer, mesmo que pareça pouco, pegue o pouco, que Deus vai te colocar no muito. Aquele que é fiel num pouco vai ser colocado no muito. E a te humilhou e te deixou ter fome. Ah, olha Deus falando aqui, que bonito isso, né? Deus está falando tudo aqui, meu irmão. Tudo que eu estou falando para você prosperar está sendo dito aqui. E te sustentou com um maná que tu não comestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa,
sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Olha aqui para mim, irmão. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevado, e destes de figueira, romeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. É isso que Deus tem para você depois do vale. É isso que Deus tem para você depois desse momento. Olha aqui para mim. É sua vida, irmão. Você veio para a igreja para ouvir a palavra. Só não muda quem quer, quem não quer. Só não se transforma quem não quer. A primeira coisa que Deus está dizendo para a nossa prosperidade aqui é nós acreditarmos que mesmo quando tudo parece dor, Ele continua no controle de todas as coisas. Quando tudo parece infértil, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus olha para você e vê você a imagem e semelhança dele. Eu já falei isso aqui. Mas se você não conseguir ver que as bênçãos do Senhor são sobrenaturais em tua vida e vão ser derramadas quando você crê, quando você acredita, do que vale isso? Tem crente que só vive em vale. Por que só vive em vale? Porque não é grato pelas pequenas coisas que Deus está fazendo. Só olha para o problema, não constrói uma solução. E quando a solução vem, ele não coloca em prática. Ele duvida. A dúvida é o adversário do crente. Deus não quer te manter aí no vale. Deus não quer te manter na tempestade. Deus quer que você levante a mão e acalme a tempestade. Deus quer que você levante a mão confiando nele e fale: vale, cesse. Porque a partir de hoje as bênçãos vão me seguir. Porque as bênçãos vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste. Porque eu sou... Tem gente aqui não. Porque eu sou vencedor, porque eu sou um homem de sucesso, porque você é uma mulher de sucesso, porque nós temos sucesso e porque Deus olha para nós todos os dias. Quem já viu uma avalanche aqui? Sabe o que é avalanche? Sabe o desenho do Pica-Pau que jogava uma pedrinha lá em cima da montanha de gelo e descia aquela bolinha e ia se tornando uma bola grande? Isso é avalanche. É uma bola de neve. Às vezes seu problema é tão pequeno
Mas o apavoro te faz fazer com que ele seja grande. Te faz ver ele grande. E Deus está falando ali para você, não tema. Não olhe para o problema, olhe para mim. Porque a terra que emana leite e mel, eu vou te colocar lá. Amém? Se coloque de pé. Vou colocar aqui um azeite. Eu só quero o seguinte. Vai preparar o... Eu vou ungir as mãos de vocês. Se você tiver com carteira de profissional, se você tiver com carteira de habilitação, se você quiser, pode botar ali. Mas não vai ser agora não. Vou fazer o primeiro propósito. Você que tem fé, que até o final do ano Deus vai abrir uma grande porta na sua vida. Eu não estou profetizando, eu já sei que vai acontecer. Mas até dia 31, uma grande porta será aberta. Esse aplicativo que está dentro do teu coração aí, pô, que está queimando dentro de você, que essa é a chave da tua casa, que Deus vai te dar. Se você acredita, eu quero ungir as suas mãos aqui. Eu quero ungir as suas mãos para o sobrenatural. Só quem tem uma obra sobrenatural, que quer ver uma empresa, que quer ver acontecer a tua empresa, que você quer ter um lugar, que você quer ter um negócio, que você quer avançar. Eu não sei o que Deus está colocando no teu coração que você teme tanto. Eu não sei o que Deus está colocando no teu coração que você só olha para o vale, só olha para o problema, só olha para as dimensões demoníacas. Deus está olhando para você hoje e está falando, você é próspero. Eu quero te levar para uma terra que emana leite e mel. Eu quero te levar por um caminho que não tem volta. Um caminho que você vai solucionar a sua vida. Porque as promessas, as minhas promessas, se cumprirão na tua casa, na tua parentela, em você, em teu casamento. Você vem aqui que eu quero te ungir. Eu quero ungir as suas duas mãos. E você vai chegar no teu lugar. Se você tem a sua carteira, pode vir, pode sair do teu lugar. Pode fazer uma fila aqui e vir. Se você tem tua carteira, seus documentos, eu selo, Deus, a prosperidade sobre a sua serva. Deus, que as abundâncias da tua palavra venham sobre ela. E toda a rema que foi liberada, que ela recebeu, Deus, venha acontecer sobre a casa dela. E nesse momento, esse pensamento que está no coração dela, esse pedido, esse clamor, assim como uma criança que não sabe andar, mas vai andar, ela tem a certeza que vai andar. Assim a Sabrina tem a certeza que vai acontecer. Isso está hoje ligado da terra com os céus, para que aconteça em nome de Yeshua. Amém? Assim, Deus, os desejos do seu filho, Deus, Pai, o coração dele, Senhor, grita, clama por algo novo, Pai, por algo, Pai, que vai estremecer os céus e a terra, que vai estremecer a sua parentela. Ó Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas como aconteceu isso na vida do Alex? É isso, Pai, que vai ser um testemunho extraordinário para a vida dele. E hoje, dia 12 de novembro de 2022, Pai, eu selo sobre ele essas bênçãos, eu selo sobre ele esse desejo, Pai, eu selo sobre ele esse aplicativo, em nome de Jesus, que venha acontecer aquilo que o coração dele clama, em nome do Senhor. Novo tempo, Deus vem caminho. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi dita, é uma palavra de terra que emana leite e mel, mas o Senhor permite que coisas aconteçam, Senhor, na vida dessa jovem. Ó Deus, mas hoje, Pai, eu estou aqui selando, Deus, esse momento próspero, de prosperidade, nessa, Pai, palavra que foi liberada hoje do altar. Ela vai receber o melhor dessa terra, porque, Pai, o tempo que ela está passando de vale, o tempo que ela está passando, Deus, vai cessar, em nome de Jesus. E o coração dela, que clama por algo novo, vai ver acontecer diante dos seus olhos, e toda a sua parentela vai louvar e engrandecer o teu nome, porque assim o Senhor vai realizar sobre a vida da Tati, em nome de Jesus.
unção profética e sobrenatural. A palavra foi, Pai, que as terras que eu prometi aos seus pais, eu te darei, e me dará coisas grandiosas, abençoadoras. Uma terra que emana leite e mel, que vai ter fartura de oliveiras, vai ter fartura, Senhor, em nome de Jesus, de figueiras. Ele vai ter no pomar dele coisas grandiosas acontecendo. Hoje eu selo o desejo do coração do leão em nome de Jesus. Será que podes? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha sobre a Marília, Deus, as suas bênçãos. Ó Pai, ela não veio aqui essa noite por acaso, mas ela veio, Senhor, para ter a certeza, Pai, que os ventos vão cessar, que as ondas vão cessar e que tudo que ficará calmo, porque o desejo do coração dela tem, Senhor, as suas bênçãos. O desejo do coração dela tem algo que impulsiona ela a vencer, a viver todos os dias, a levantar da cama e olhar para o céu e ver esse céu maravilhoso, azul. E Pai, em nome de Jesus, hoje eu ligo da terra com os céus as suas bênçãos sobre a casa e sobre a família dela, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha sobre esse homem, Senhor, Fábio, Pai, coisas grandiosas. Ó Pai, ele tem sofrido, ele tem se alegrado, mas é tudo, Senhor, no teu propósito, na tua presença. E a tua palavra nos disse hoje que uma terra que emana leite e mel está sendo preparada para ele, uma prosperidade está sendo preparada para ele. E eu creio, Deus, que isso vai acontecer. Eu creio, Pai, que hoje é dia sobre o Fábio de portas abertas. As portas estão sendo abertas hoje, para que ele veja que o Senhor é Deus da vida dele. Não porque eu quero, mas porque eu acredito. E em nome de Jesus assim será. Amém. Pai, em nome de Jesus, que venha uma enxurrada de bênçãos sobre esse jovem. Senhor, em nome de Jesus, que nós temos a nossa boca para profetizar coisas boas. E eu vejo sobre o Daniel, Senhor, coisas boas e grandes. O ministério, Senhor, extraordinário. Pai, um foco de sabedoria, de inteligência e de, Pai, em nome de Jesus, intrepidez. Que ele seja ousado nas palavras que o Senhor vai trazer do trono para ele. E que ele entregue e dê direção a uma nação, Pai. Eu o abençoo para viver coisas grandiosas e prósperas nessa terra, porque no teu pomar não faltará a oliveira, a maçã, a macieira. Senhor, em nome de Jesus, todas as frutas e bênçãos virão sobre a casa dele, em nome do Senhor. Não se compara com o que há de vir. Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor tem feito coisas grandes, nós temos, Pai, que o coração da dona Ana, Senhor, está vendo o Senhor agir na vida dela. Parecia impossível, Deus. Ah, Senhor, mas o Senhor está tornando possível. Parecia que não ia acontecer, mas o Senhor está fazendo acontecer. Porque, Pai, ela acredita, ela vê acontecer, ela vê, Senhor, a tua família, ela vê, Senhor, que as coisas sobrenaturais estão acontecendo sobre ela. Eu libero essa sensação de prosperidade para ela viver coisas grandiosas em nome de Jesus. Esse homem para viver coisas grandiosas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, Pai, que se nós olharmos para o céu, nós vamos ver coisas grandes vindo de lá, porque é lá que está nosso descanso, e lá que está nosso conforto, e que Ele tem o conforto dos céus, e que todo o caos que se apresentou na vida dele possa cair agora, porque as comportas dos céus, o alinhamento de Deus está aparecendo hoje, Pai. Em nome de Jesus, o inimigo não terá força, Pai, para, Pai, em nome de Jesus, lançar palavras contra ele. Ele vencerá o mal, ele vencerá caminhando, ele vencerá, Pai, porque dentro dele está a força de um guerreiro, dentro dele está a força de um homem de Deus. E hoje a tua palavra nos diz, para nós cremos que mesmo que
tivermos o vale, nós vamos viver na terra prometida. E Ele viverá na terra prometida, em nome de Jesus. Minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. As portas dos céus sejam abertas sobre essa mulher, em nome de Jesus, Pai. Que ela vendo o Senhor, as bênçãos seguindo do norte, do sul, do oeste. Nós vamos ver, Pai, pessoas hoje que têm hoje para a prosperidade desse lugar. Ó Deus, que essa carteira, essas bênçãos, que vai a onça não se afaste daí, que o peixe não se afaste daí, vai em nome de Jesus, que o lobo guará não se afaste desse lugar, vai que ela sempre tenha, Pai, a abençoar e ser próspero ela e o seu esposo, ela e a sua casa, e que o Senhor surpreenda em nome de Jesus, que nós cremos, Pai, que vai acontecer algo nas necessidades extraordinárias em nome de Jesus. Amém. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Essa mulher, sendo abençoada, Uma nova história Deus fez pra mim. Um novo tempo eu sei tudo aquilo que perdido foi. Eu virei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus fez. As outras nações, em nome de Jesus, Pai. Eu vejo, Senhor, a prosperidade chegando até ela como um grande barco, Senhor, trazendo, Senhor, mantimentos para o seu ministério e para a sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, Pai, bênçãos extraordinárias. Aleluia. E o que perdido foi. Pai, em nome de Jesus, vem sobre ele, Deus. Vem sobre, Pai, as tuas experiências. Venha sobre o alinhamento. Pai, hoje nós cessamos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nada o inimigo vai poder tocar. Nós cessamos hoje, Pai, a improsperidade, trazendo a prosperidade. Hoje é um momento onde está recebendo
a tua serva está começando a ver, ó Deus, os seus pedidos acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, como foi difícil ela chegar na terra prometida, mas agora, Deus, o inimigo está tentando, Senhor, mas não vai conseguir, porque hoje ela está sendo selada com a prosperidade. Ela e a casa dela, os sonhos dela. Hoje foi dito que o Senhor colocou algo em nosso coração, e algo que o Senhor colocou no nosso coração vai acontecer. Hoje eu declaro sobre a Mariana, para que aconteça as virtudes espirituais e sobrenaturais de uma prosperidade infinita. Ela vai querer conhecer um outro país, e Deus está dizendo: você vai pisar lá, filha, você vai pisar lá, você vai pisar lá. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem sobre ele, Deus, de uma forma soberana, que não perca o foco, não olhe mais para trás. Pai, que ele avance agora, porque eles são sacerdotes, e o sacerdote é mantido pelo Senhor. Ó Pai, as portas e comportas do céu se abrirão sobre o Tiago, e nós veremos, ó Pai, ele e a sua família no altar, pregando, ministrando, usando, Pai, a palavra. Em nome de Jesus eu o abençoo para viver, Pai, o sobrenatural, a prosperidade que o Senhor prometeu na palavra de hoje, em nome de Jesus. Deus tem pra mim tudo aquilo que pedido foi. Pai, em nome de Jesus, que venha o sobrenatural sobre a sua serva. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já está me mostrando uma porta aberta à frente dela. Deus, uma porta se fecha e o Senhor abre 10. Uma porta, 10 se fecha e o Senhor abre 1000. E assim, Deus, o Senhor vai fazer ela ir para um lugar galardoado. Pai, onde ela recebia 1000, ela vai receber 2000. Onde ela recebia 2000, ela vai receber 4000. Mas hoje, Pai, eu tenho a certeza que o Senhor está liberando o sobrenatural em tua filha, porque ela tem confiado no Senhor, tem sido obediente, tem olhado para o céu de onde vem o seu socorro. E hoje, Pai, eu declaro sobre ela essas bênçãos. A bênção que foi liberada do altar hoje, uma terra que emana leite e mel de prosperidade, chegou à sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Deus tem o melhor pra mim. A Daniela vai estar liberando os envelopes de oferta. É um momento de ofertório. Ela vai liberar o envelope. Eu quero que todos peguem, mesmo que você hoje eu não trouxe nada, mas eu quero que você faça esse voto de propósito. Você vai sair um propósito. Hoje você não tem, mas daqui a uma semana você vai ter. Amém? Você vai pegar aí na tua mão, tem a maquininha lá, no crédito, no débito. Ei, veja bem, a palavra que foi liberada não é a palavra do propósito agora, mas eu quero que todo você pegue o envelope. Apóstolo, mas eu não tenho hoje. Mas você quer ter no teu coração, você quer ter no dízimo, você quer ter uma oferta, e assim vai acontecer. Você vai trazer daqui, mas você vai ter que fazer esse trajeto, sair do teu lugar, vir andando e colocar o envelope confiando. Você vai declarar: Senhor, eu quero abençoar essa igreja com 10 mil reais, eu quero abençoar essa igreja com 20 mil reais, eu quero abençoar, mas hoje eu não tenho 1000, não tenho 10 centavos hoje, Pai, mas eu quero abençoar essa igreja, eu quero ser próspero para isso, e por isso que eu vim aqui receber essa palavra que emana leite e mel sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você vai vir até aqui, pega o envelope e vem até aqui. Amém? Eu quero esse rapaz que está aí do teu lado, senhor, teu irmão. Ô meu irmão, quando eu toquei o irmão aqui, que eu segurei a tua mão, Deus falou assim para mim: diz para ele que um ciclo da tua vida está cessando, e para você não temer, porque um novo ciclo vai começar, e é um ciclo de alegria. Você entendeu? Um ciclo se fecha e um novo começa.
Não se preocupe com esse que se fecha. Apenas observe o novo que vai começar, porque Deus diz assim a palavra, é um ciclo de alegria, é um novo começo. Amém? Eu quero falar uma coisa aqui antes de vocês trazerem a oferta de vocês. Eu toquei aqui no momento, falei da Mariana, a Mariana mandou um vídeo para mim. Sabe por que muitos cristãos não são abençoados? Porque nós não lemos a Bíblia. Quem é a maior, Fábio, você que você é um empresário? É um empresário, sim ou não? Qual o cara mais rico que você imagina aí na face da terra? Fala aí, o nome. Você olha pro cara e fala, pô, o cara chegou, é top, é milionário. Quem? Bill Gates? Bill Gates. Se você for ver a história de Bill Gates, olha que legal. A Bíblia está lá. Em muitos momentos ele cita passagens da Bíblia. O cara da Apple, fugiu o nome dele agora. Como é que é o nome dele? Steve Jobs. Vocês vão ver lá no Netflix. Eu sei que todo mundo aqui tem Netflix em casa, né? Às vezes falta o pão, mas o Netflix não falta, não é verdade? Você ri, né? Mas não vai faltar mais o pão, não. Vai ter até Amazon Prime. Isso. Como é que é o Steve Jobs? Se você for ver a história dele, ele cita passagens da Bíblia. O Elon Musk, que hoje é o dono do Tesla, né? O cara que teve várias ideias. Vai ver a história do cara. Tem passagens da Bíblia na motivação da vida dele. O dono tem um documentário na internet, vai procurar do Spotify. Quem tem Spotify no telefone aí para ouvir música? É o maior aplicativo de música automático que existe, Spotify. Tem um documentário na internet da história dele também tem passagem de Bíblia. E uma outra coisa, ele trabalhava numa empresa, ganhava muito bem como TI, foi mandado embora, invadiu o site da Google, esse rapaz, dito no documentário, não sei o que estou falando não. Ele invadiu o site da Google, a Google pediu para o patrão dele brigar com ele para tirar, porque descobriram os hackers da Google. Ele disse que não ia tirar, se demitiu. Ele chegou na casa dele, você tem um quadro em casa? Você tem um quadro em casa? Um quadro, um pedaço de papel? Diz daqui a 12 meses como você vai estar, coloca lá. Ele chegou e falou, escreveu no papel lá. Em um ano, olha aqui para mim, é tua vida. Em um ano, em 12 meses, eu vou criar um aplicativo, vou vender esse aplicativo e vou ficar milionário. Em 6 meses, ele usou essa ferramenta que eu dei a vocês aqui, hoje, de acreditar. Em 6 meses, ele criou o aplicativo, uma empresa viu o aplicativo dele, aqueles bannerzinhos que aparecem, pop, não tem? Que aparece vendendo as coisas no site, foi ele que criou. Ele vendeu para uma empresa por mais de não sei quantos milhões de dólares. Ficou milionário da noite pro dia. Ele botou uma meta de 6 meses, de 12 meses. Em 6 meses Deus fez. Agora, se Deus fez para um cara que simplesmente pegou a palavra dele e colocou em ação, o que Deus vai fazer na tua vida? Mas sabe o que acontece? A diferença, meu irmão, o irmão da Graça, meu irmão, a diferença é que a gente quer ficar bem, mas a gente não quer ler. A gente não quer consumir informação boa. A gente só quer consumir informação ruim.
A gente só quer ver quem está dando errado, quem está fazendo tudo errado, mas a gente não olha para quem está fazendo tudo certo. Quer mudar o seu layout de vida? Comece a olhar para quem está vencendo. Deixa de olhar para quem está perdendo. Se você começar a olhar quem está vencendo, você vai começar a traçar um propósito na tua vida, vencer também. A Mariana mandou uma mensagem para mim ontem, anteontem, eu até brinquei com ela aqui. Ela mandou de um rapaz bem humilde, um senhor bem humilde, sem nenhum dente. A linha de frente dele não tinha, a comissão de frente não tinha. Humilde, e ele falava assim: eu sou humilde, mas a única coisa que eu queria era aprender a ler, para ler a Bíblia. Eu começo a ler e as palavras se embaralham e eu desisto de ler, mas eu queria ele falar. Eu falo emocionado, eu chorei quando eu vi o vídeo, porque a humildade dele era como se Deus estivesse falando para mim: Alexandre, olha o que ele está falando. Eu vou perguntar a vocês aqui, e vocês só levantem a mão. Quantos aqui sabem ler e escrever? Todos. Todos aqui sabem ler e escrever. Hoje você tem a internet a seu favor, mas você não quer aprender. Hoje você pega qualquer tipo de informação e quer aprender, você vai lá na internet, no Google, faz uma pesquisa, download, bota o nome do livro e bota PDF. Vai aparecer um site com um PDF daquele livro, você vai baixar, no seu celular mesmo você vai ler. E vai aprender algo para a sua vida. Às vezes num livro, e a maioria dos livros que evoluem o ser humano são baseados em palavras na Bíblia. Se você não lê isso aqui, e se você chega na igreja e o apóstolo que lê traz uma revelação para você e você não coloca em prática, como é que fica? Existem pessoas que queriam o que você tem, que é ler, só para ler a Bíblia. O cara não queria ler mais nada não, ele só queria ler a Bíblia. Fala isso, Daniela. Ele não queria mais nada, ele queria só aprender a ler para ler a Bíblia. Ele chorando. Você pode ler e não ler. Você pode sair da situação. Deus está falando aqui hoje. Tem pessoas aqui, inclusive serve para mim, que pode sair da situação que está, mas não sai por causa da preguiça. É só pegar e ler as palavras que estão aqui, ó. Ah, eu preciso entender. Você não precisa não. Quem precisa entender é teu espírito. E seu espírito entende. Bobo ele não é. Só leia. Você vai absorvendo. Quiser começar, começa de Mateus em diante, até Apocalipse. Para começar mais tranquilo. Depois você vai de Gênesis. A minha direção é de Gênesis e Apocalipse. Mas lê o Evangelho de João. Lê 10 vezes o Evangelho de João. Lê o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos só. O 19º eu estou escrevendo. E assim o apóstolo Alexandre falou para a sua igreja. Você está entendendo? Então você tem a faca e o queijo na mão. Você tem um Deus soberano sobre todos os deuses. Ninguém é maior do que teu Deus. Já parou e pensou nisso? Mas a gente está acostumado com fast food. A gente está acostumado de ligar para o McDonald's e o McDonald's entregar um hambúrguer na tua casa. Entregar para tudo e tudo entrega na tua casa. Tudo é fácil.
Mas imagina você, o cara que só queria ler, só queria aprender a ler, Daniel. Só queria aprender a ler, para ler a Bíblia, chorando. Você tem isso que ele quer. É envergonhar. É para envergonhar, não é? Sabe quantos cegos queriam ter a visão que você tem? Para finalizar, antes de você levantar, eu quero contar uma coisa. Um garotinho pobre e um garotinho rico. O garotinho pobre estava procurando a comida, estava ali procurando comida e na lata de lixo procurando comida e não encontrava nada. Aí ele passou e viu um garoto bem arrumado, com um tênis novo, sentado debaixo de uma árvore. Ele veio falar com um garoto que parecia rico, foi colocado ali, ele estava sentado na árvore, brincando com um tênis novo, ele descalço, com os pés sujos, olhou para o garotinho e falou assim: me dá seu tênis. Aí o garotinho: você quer aquilo que eu tenho? Eu estou resumindo. Você quer aquilo que eu tenho? Ele falou: eu quero. Porque você tem tudo. Aí o garotinho, ele chegou, o pobre chegou para o rico e falou assim: eu quero o que você tem. Você tem tudo. Aí o garotinho, o rico: então vamos tocar? Vamos tocar. Eles tocaram a vida. Abriu uma luz na imagem e depois fechou. O pobre se tornou rico e o rico se tornou pobre. O garotinho, que era rico, quando se tornou pobre, saiu pulando, festejando, com uma alegria só. E o garotinho, que era pobre, que se tornou rico e estava com um tênis lá todo bobo, olhou para ele e achou estranho. Ele pulou e saiu correndo. Quando ele tentou mexer o tênis não mexia. Quando ele tentou se levantar, ele não conseguia levantar. Daqui a pouco o mordomo dele chega com uma cadeira de roda, encosta do lado dele e pega ele no colo e bota ele na cadeira de roda. Resumo das coisas: tem muita gente que quer o que você tem. E muitas vezes você não dá valor ao que você tem. Dê valor ao que você tem. Seja próspero porque você já é próspero. Você tem visão, você anda, você ouve, você fala, você tem saúde e você está equilibrado mentalmente. Tem muitas pessoas que queriam isso que você tem. E essas talvez tem muitos que têm muito dinheiro. E garanto que você não queria trocar a alegria que você tem por aquilo que eles têm. Porque você teria que ser eles. Tem muitas alegrias que aparentam ser alegres, mas que no fundo são simplesmente uma imagem. Tem muitas coisas que aparecem no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que é uma alegria só, mas simplesmente é uma fachada do velório que é a vida de cada um. E a tua vida, talvez você coma ovo todo dia, mas o ovo é a prosperidade de Deus para a alegria que você tem na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo e com os seus filhos. Meditem, pensem e saibam que a maior prosperidade é estar vivo e poder ser melhor. Aplausos ao Senhor em nome de Jesus.